começo por chamar já a próxima convidada. Ela é atriz, ativista, autora multipremiada, tem um trabalho assente no afrofuturismo e empoderamento, sempre com o objetivo de combater racismo, misoginia, queerfobia, xenofobia e ainda lutar pelos direitos dos animais e pela proteção ambiental. É uma ativista de exceção. Recebam com o vosso maior aplauso, Nuna! Bem-vinda, Nuna. Estava eu a dizer Muito um ano obrigada. depois. Um ano depois, cá estamos nós outra Sendo vez. que é um ano imparável para ti. Os teus anos valem por 3 ou 4. Como é que tu geres tanta atividade, tanta ação que tu gostas de meter as mãos e trabalhar Sim. por ela, e ainda bem. Como é que tu geres isso tudo em apenas 365 dias? Olha, cestas, muitas cestas, é a única maneira. Não dormes à noite, então és como eu. É. Eu gosto de ter descoberto esse poder da cesta. Aquele power nap de 30, 40 minutos, não é? Sim, mas se ultrapassas, Não, depois a esquece. energia já se foi. Tem que Esquece. ser exatamente o tempo Que é para não se exato. dormir à noite. É perfeito. São mais de 10 anos a trabalhar em prol de causas que têm que, de facto, deixar de ter que ser trabalhadas. Esse é, se calhar, o sonho de um ativista como tu, é que estas causas deixem de existir. É. Estamos mais perto disso 10 anos depois? Não sei se estamos mais perto, mas pelo menos já tivemos alguns avanços que se calhar há 10 anos não pensávamos que teríamos nestas lutas em prol da igualdade de todas as pessoas. A verdade é que, no ponto de vista legal, tivemos ao longo destes 10 anos, em Portugal, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por parte de casais homossexuais. Tivemos uma série de conquistas dos direitos das comunidades LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, no discurso político, foi dado lugar a partidos de extremo que defendem ideias muito contrárias a estas. Há uma compensação entre os direitos conquistados e o discurso político extremado? É uma espécie de compensação que está a acontecer? Quanto mais as minorias atingem e ocupam espaço e ganham esse espaço, mais depois, por contrapartida, vai haver os movimentos que não querem realmente que todas as pessoas tenham os mesmos direitos a tentar atacar. Portanto, quanto mais nós avançamos, quanto mais ocupamos, quanto mais nós somos, mais medo mete àqueles que realmente, para terem o mundo que têm e usufruírem dos privilégios que usufruem, precisam que nós estejamos silenciados. Portanto, todos estes avanços que tu dizes faz com que as pessoas ainda tenham mais vontade de ir para a rua e tentar parar, porque... Mas, ou seja, os privilégios dessas pessoas estão a ser de facto postos em causa, ou a vida delas simplesmente se mantém igual como até aqui? Porque não é pelo facto de pessoas do mesmo sexo poderem casar que as pessoas de sexo diferente deixam de poder casar. Não há uma troca, uma contrapartida pela conquista de direitos por parte Claro. de uns. O que é que as faz sentir tão ameaçadas? Entretanto, com privilégio, eu queria dizer privilégio não sendo de uma minoria. Certo. Porque, obviamente, alguns Não, sim, terem mais sim. direitos humanos não vai retirar os direitos dos outros, o que não faz qualquer sentido. Mas porquê é que se sentem ameaçados? Porque depois não têm o privilégio de oprimir. O que é diferente de perder-se as possibilidades na sua vida. E é muito passa pela prática aqui de queremos continuar com o mundo como nós estávamos. Por exemplo, na comunidade LGBT, agora é moda, agora temos que ver em todo lado, mas nunca vemos ninguém a gritar no Dia dos Namorados, quando todas as campanhas são com casais heterossexuais e por aí em diante. Portanto, a questão muito é continuar com um mundo que me sirva só a mim. E é muito uma questão de ego e de poder. É tudo um jogo de poder. É um jogo de poder e de papel social, ou seja, de um estatuto social que aqui não há, que a ideia é não tentar se perder. Mas quando falamos, por exemplo, e estamos a falar muito de desglobalização, das questões dos nacionalismos que estão cada vez a tomar mais relevo do ponto de vista político, elas poderão condenar processos como o da descolonização? Apanhaste-me nesta pergunta. Apanhaste-me desta pergunta. Olha... Sim. Porque o facto de termos cada vez mais partidos políticos a defender os nacionalismos, a proteção económica, poderá interferir neste processo que está a começar agora a ser debatido, de descolonizar a história, a cultura, as relações sociais. Sim, mas se tu, mesmo pensando nestes partidos e na sua posição e na forma como eles falam, que acham que são tão únicos e são tão ligados e privilegiados e tão iluminados... Basicamente, tu consegues ver copy-paste de cada sítio do mundo, exatamente o mesmo movimento, as mesmas ações. Com o mesmo calendário, muitas das vezes. Exatamente. E por vezes tu nem sequer sabes exatamente quem é que estás a ouvir ou ouves as falas e se não tiveres lá o apelido ou o nome, tu podes dizer que isto é tanto no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal ou noutro país qualquer.
Portanto, eu acho que é uma consequência também desta maior consciência global das necessidades de descolonização, também faz com que a própria luta anti-amor e anti-luta colonial também se globalize. E depois também, ao mesmo tempo, perdem-se nisso. Porque cada sítio e cada local que se está a descolonizar, neste caso, tem particularidades. E este apelo, muitas vezes, famílias de bem, bons costumes... Bons cidadãos, não mudar a cultura anterior, protegermos-nos, depois não tem realmente uma estrutura para além de tudo aquilo que o opressor ao longo dos séculos dizia. E é por aí que nós temos que pegar. Quando olhamos para este processo de colonização, estamos a falar de um processo de tomada de consciência. Ele é, acima de tudo, um processo de tomada de consciência histórica? Não só tomada de consciência, mas também a vontade e o desejo tem que haver e a coragem ação, não é? Associada. Ter a coragem de admitir a participação. Porque nós muitas vezes conseguimos ser muito conscientes. Portugal é racista, ok, muita gente já conseguiu chegar lá. É um facto óbvio. Há quem discorde. Há quem discorde, claro. Mas eu já estou a dizer as pessoas que querem ter este papel de descolonização. Agora, eu faço parte do problema e eu faço parte desta instituição racista, isso já são outros 500. Portanto, é muito também ter a possibilidade de fazermos parte da mudança porque sabemos que somos parte do problema. Ainda há umas semanas um artigo de jornal colocava essa questão. Se deve Portugal pedir desculpa pelo período colonial? Qual é a tua opinião? Deve pedir desculpa? Eram comportamentos aceites à cultura da época? Houve-se muito este discurso, as coisas têm que ser vistas à luz da época, neste caso para os ocidentais, obviamente, mas existe esta necessidade de fazer um pedido de desculpa? Antes de me argumentar, eu vou-te dizer o contra-argumento que normalmente utilizam sobre isto, que é, mas eu não tenho nada a ver com isto, são os meus antepassados, porquê que eu me vou desculpar de algo que já foi há 500 anos, há 600 anos, 400, seja o que for. E é aqui que nós temos que pensar muitas vezes, é ocidental, do globo norte e branco, a ideia de tempo e como é que nós passamos o tempo. Porque estas ideias de foi há muito tempo, a guerra do ultramar foi há pouquíssimo tempo, as pessoas estão vivas hoje em dia. Colónias em Portugal até 1999. Portanto, este muito tempo e passado é decidido por aquele que não tem coragem, nem quer ter um papel realista e coragem de ver que o problema também está connosco até hoje. E aí os médias têm alguma influência, ou seja, a agenda mediática, a perspectiva, o enviesamento mediático, mesmo nessa percepção do tempo, tem alguma interferência? Com certeza. Nós sabemos que existe um politicamente correto à volta de como é que nós falamos dos movimentos de liberação, a forma como nós, por exemplo, vemos as periferias em Portugal, a forma como é segregada tanto a comunidade negra como a comunidade cigana em Portugal, como é retirado dos livros de história e é romantizado nas nossas televisões, Faz nas sentido nossas falar rádios. de descobrimentos? Descobrimentos não houve nenhuns. Agora, abuso, genocídio, pilhagem e violação, sistematicamente sim. Mas também te digo uma coisa, acho importante percebermos que há diferentes versões. E falo sempre isto, o hino começa com heróis do mar. Para uns, realmente foram os heróis. O problema é que numa história em que há heróis, também há vilões. E é disso que nós não falamos. E esse é o problema. Só há uma perspectiva que se fala. E isso tem que mudar. Oh, Nuna, pegando nesta questão dos descobrimentos, ou da ausência deles, e fazendo aqui o papel de advogado do diabo, permite-me, se retirarmos toda essa identidade a um povo, neste caso ao povo português, retirarmos a história dos descobrimentos que é contada na escola, se houver esta ideia de que há que devolver ou recompensar todos os países que foram face deste processo de expansão marítima, como no caso do Brasil, Portugal ficaria sem ouro, por exemplo, se tivesse que devolver todo o ouro que trouxe do Brasil. Estaríamos nós também a potenciar uma crise social pela perda de identidade de um país? Claro que sim, e esta é a base da forma como Portugal tão ardentemente continua a amar, em pôr em todos os símbolos possíveis sempre caravelas e barcos e descobridores e navegadores em tudo o que nós temos, as nossas pontes, logotipos, porque se a maior glória é um momento tão sangrento para uns, se nós retirarmos essa glória e automaticamente para retirarmos temos que deixar de a romantizar, então o que é que ficamos? O que é que somos? E esse é o principal problema, porque há coisas maravilhosas. E tu disseste os portugueses, mas isso é só uma parte dos portugueses. Certo. É só os portugueses brancos, porque nós, os outros portugueses, temos essa realidade bastante desconstruída e vivemos com o nosso país e amamos as coisas positivas. Ou seja, há que encontrar, do ponto de vista coletivo, outros fenómenos que possam ser motivos de orgulho e que possam unir os diferentes portugueses em torno dessa mesma causa. Há episódios na história que o possibilitam. O facto, por exemplo, de termos esta partilha de afetos e de língua que é fruto de um processo
colonial, de supremacia branca sobre o continente africano, mas daí ficou alguma coisa. Podemos celebrar esse legado que ficou comum desse processo? Eu acho que seria muito nocivo se nós não celebrássemos. Acho que estaríamos a sobreviver e não viver. Agora, o meu problema é se nós celebramos, como tantas vezes agora se celebra, toda a gente agora fala crioulo, a kizomba, o kuduro, está tudo na berra. As danças, há muito esta troca. Somos feitos desta troca. Há troca ou há apropriação? Há troca e apropriação, as duas coisas. Mas agora estão a focar. Estás-me a esficaçar. Agora a provocar-te. Estás-me a provocar. Estou-me a focar na troca. E é possível. Somos países irmãos, já não vamos ao passado acabar com este passado, nem trocá-lo, nem mudá-lo. Isso é impossível. Não conseguimos. Agora a questão aqui é como é que nós vamos para a frente. Porque num segundo o futuro passa a ser presente. E é aí, nós podemos ser muito mais. E quem acredita no amor realmente, quem acredita na possibilidade, na igualdade e, acima de tudo, na equidade, tem que ter a coragem desta verdade dura, crua, de enfrentar o ódio, que tantas vezes neste país é romantizado como amor. E esse é o problema. Essa romantização é feita nos livros de história, é feita também pelos média, falávamos há pouco disso, e ainda recentemente tivemos um exemplo da Pequena Sereia, um filme tão inocente, tão inócuo, aparentemente, como o caso da Pequena Sereia, pelo facto da atriz escolhida para representar o papel da Pequena Sereia ser negra. Os comentários foram, mais do que muitos, dizendo que estava-se a alterar a personagem. Inclusive, numa estação de rádio, uma locutora, no mês passado, dizia que não conseguia perceber a escolha de uma personagem negra para fazer aquele papel. Isto demonstra o quão longe estamos de olharmos de forma igual uns para os outros. Claro que sim. Em primeiro lugar, para mim isto é uma causa muito importante sendo atriz e tantas vezes tendo nós o nosso trabalho limitado pelo racismo cultural e a descultura, é muito hipócrita destas pessoas, porque eu nunca vi uma única manifestação a dizer não, Jesus Cristo nunca mais pode ser interpretado por este loiro ou de cabelo castanho. Sendo que ele não era loiro nem tinha olhos azuis, certamente. Não temos aqui qualquer problema. Também não temos problema na falta de representatividade e inclusão. Nas nossas televisões em Portugal não temos qualquer problema de o negro ser sistematicamente, normalmente caracterizado como ou ladrão, ou pessoa do bairro social que precisa de um salvadorismo branco, ou pobre, ou vilão. Portanto, nós nunca temos problemas com a má representação. Quando houve o filme Soul e todas as dobragens foram feitas por pessoas brancas, o primeiro filme da Pixar com uma história negra, exatamente a falar de empoderamento negro, de repente o ator podia ser tudo. E era a fala coletiva dos apologistas do politicamente correto à volta do racismo. Mas assim que uma sereia, que nem sequer é uma criatura que existe, e que nós nos damos a possibilidade de sonhar mais, é negra, já temos um problema. E é isto que voltamos ao privilégio que falámos no início. Até onde eu consigo ter o poder? Até onde é a minha ideia? Até onde eu reino? Tudo bem. Assim que nós pedimos equidade e igualdade, há um problema. E a nossa luta está aí. E quando falamos de recriações históricas, este problema ainda é mais complicado. Há mais ainda comentários. Quando se coloca, por exemplo, uma rainha de Inglaterra a ser representada por uma atriz negra. Faz sentido, e neste caso tem que haver aqui o respeito, porque a senhora que está a ser representada não era negra e não pode ser interpretada por uma atriz negra. Qual é o equilíbrio aqui? É uma questão que muita gente se coloca. Até onde é que se deve respeitar ou não? Porque neste caso estamos a tentar promover também a diversidade, mostrar que há pessoas negras que podem ter papéis de relevo social. É o contrabalanço é esse? Bem, se formos falar especificamente sobre a Queen Charlotte, é literalmente uma linhagem de uma senhora mestiça, de uma família real negra portuguesa. Exatamente. Portanto, e até a história da forma como muitos séculos de negros portugueses, negros em Portugal, são apagados. Sim, que faziam parte da corte. Exatamente. Ela é da família real negra portuguesa. Mas se nós nem sequer conseguimos falar de porque é que há uma segregação social neste momento em Portugal, a menos que tragamos um euro ou uma medalha olímpica, quanto mais podermos ir a séculos atrás de presença cigana e negra em Portugal. Também existe a questão da sátira e apropriação. Já que não nos dão, também vamos lá e ocupamos espaço. Acho que é uma conversa que nós podemos ter. A questão aqui é que não há espaço para conversar. Até onde é que vamos? Como é que vai ser? Não temos que saber. Estamos a construir neste momento e é essa a importância da luta anti qualquer tipo de segregação. Espaço de sermos, de pensarmos e construirmos, mas em conjunto. Porque amor é amor, como tu há pouco falavas, e esse não olha a nada, apenas e só ao amor. Nuna, aqui, olha, espero que tenha sido um bocadinho desse espaço para conversar, se calhar precisamos de outros espaços para também ter esta conversa, pelo menos fazemos deste que é o nosso, o que podemos dele. Oh, Nuna, obrigado, é sempre tão bom receber-te e é sempre tão bom conversar contigo. Igualmente. Obrigado, Nuna. Um grande aplauso para a Nuna, porque ela é extraordinária, maravilhosa, a Nuna aqui a estar connosco esta noite.